Muito bem, nós estamos aqui para dar continuidade nesse comentário tipo videoteca para você do livro de Jó. Jó é o 18º livro na ordem canônica e o primeiro livro dos livros proféticos. São 5, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Eles estão escritos em forma de poesia hebraica, que às vezes é sinônima à poesia hebraica. A primeira frase fala uma coisa e a segunda repete a ideia da primeira com palavras diferentes. É uma forma de expressar e comunicar essa poesia hebraica. Nós agora estamos no capítulo 38, Jó tem 42 capítulos, 1070 versos, mas esse é um dos capítulos principais do livro de Jó, capítulo 38, 39, 40, 41 e 42. Nesses capítulos, eu chamo de os principais porque agora Deus vai falar. Nós vamos ter a fala de Deus. E Deus fala bastante aqui no livro de Jó. Você vai notar que no capítulo 38, disse assim, ó, depois disso, o Senhor respondeu a Jó. Finalmente o Senhor decide responder a Jó. Jó queria tanto ouvir Deus falar. E note que a resposta vem para Jó. E de um redemoinho, Deus fala através de coisas sobrenaturais. Apareceu um redemoinho de vento, algo de um fenômeno da natureza, né? Esse redemoinho de vento. Lembra que Elias subiu ao céu num redemoinho de vento. Quando Jó viu aquele redemoinho, né? A história de Elias é mais tarde que a de Jó, mas é interessante o redemoinho, porque vai repetir na história de Elias. Nós lemos antes, por causa da ordem que é colocada os livros, mas o redemoinho foi por onde Elias subiu. E Deus vai falar com Jó primeiro de um redemoinho. E depois no capítulo 40, verso 6, diz, então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Aí Deus fala de um redemoinho e depois ocorre uma tempestade. Então apareceu um redemoinho, no meio do redemoinho o Senhor fala com Jó. Depois parece que veio uma tempestade e no meio da tempestade Deus vai falar. Deus fala duas vezes com Jó. Jó tapa a boca, a primeira para não responder. No capítulo 40 nós vamos ter a primeira resposta de Jó. E no capítulo de número 42 nós vamos, que é o último capítulo, a última resposta de Jó ao Senhor. Muito bem, então no capítulo 38, 39, 40, 41, nós vamos ter Deus falando. 42, nós vamos ter a última resposta de Jó, e aí vamos entrar no epílogo do livro, na parte final do livro. Deus também vai falar com Elifaz, fala direto com Elifaz, que Elifaz não falou corretamente dele, e vai mandar Elifaz, Bildad e Zofar ir lá para que Jó ore por eles e ofereça sacrifício a Deus por eles. Vamos para essa parte final, eu chamo de monólogo, porque só Deus fala, Jó se cala. Então, alguns livros e comentários chamam de diálogo, né? Porque Deus vai falar, Jó vai dar alguma resposta, mas é praticamente Deus falando. Nós ouvimos 6 capítulos aí, Eliú, do capítulo 36, 32, 33, 34, 35, 36, 37, Eliú falando. Eliú fala de chuva, de tempestade, prepara-se para o discurso de Deus. Deus vai falar, Jó. Deus aqui, no capítulo 38, só dando uma visão geral, ele vai falar dos lançamentos, dos fundamentos da terra, do verso 4 até o verso 11, do verso 12 ao verso de número 21, Deus vai falar de onde vem a luz e a escuridão. Depois, Deus, verso 22 e 24, Deus fala quem fez a neve. Depois ainda Deus vai falar como faz a chuva, o orvalho, o gelo e a geada. Depois Deus vai falar também sobre como governa o céu ou quem poderá derramar chuva. Deus vai falar tudo isso em forma de perguntas, né?
nós vamos notar nessa fala de Deus, que Deus fala coisas da terra, Deus vai falar coisas do mar, Deus vai falar da profundidade e também da largura do mar e da terra, Deus vai falar sobre a madrugada, Deus vai falar do próprio Jó, Deus fala sobre a origem da luz e da escuridão, Deus vai falar de fenômenos meteorológicos como granizo, chuva, gelo, geada. Deus vai falar sobre elementos do espaço sideral, do mundo sideral, as estrelas. Deus fala sobre chuva, volta a falar sobre chuva, e Deus fala sobre o mundo dos animais. Deus vai mencionar 2 animais interessantes, um é o Belmonte e outro é o Leviatã. Vamos então para esse discurso final. Capítulo 38. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Então houve um redemoinho, no meio do redemoinho, Deus vai dizer e diz: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Alguns dizem, será que Deus estava se referindo a Eliú? Não, Deus está se referindo a Jó. Quem é esse que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Por que nós sabemos que Deus se referia a Jó? Porque o verso 3 é claro. Agora, cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Jó queria perguntar para Deus qual era o seu pecado, mas Deus disse, eu vou perguntar e você me responde. Vamos às perguntas de Deus, perguntas difíceis de responder. Diz que alguns cientistas da NASA se reuniram, que tem quase 100 perguntas, para responder as perguntas de Deus, conseguiram responder pelo menos 4 ou 5, só que eles conseguiram dessas respostas. Vamos lá, olha só. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Primeira pergunta é Deus. Deus vai falar dos fundamentos da terra. E Deus vai dizer a Jó, onde tu estavas quando eu fundava a terra? Não é só Jó que não estava lá, nem eu, nem você, nem ninguém estava lá. Só o Cristo estava lá com Deus, né? A Trindade divina. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. As perguntas de Deus são até irônicas para Jó. Deus vai falar da sua grandeza, da sua majestade, do seu poder, não é? Da sua sabedoria, e vai mostrar para Jó o quanto ele não sabe, é de nada, como nós também não sabemos, é de nada acerca dos caminhos de Deus. Jó focalizou no seu sofrimento. Deus vai mostrar a criação para Jó. Não é? Esse é o problema. Às vezes nós focalizamos num ponto e não vemos o quadro geral, a visão geral. Nós focalizamos no momento que estamos passando, mas não conseguimos ver o propósito todo de Deus. E é isso que Deus vai falar. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas? Por que essas medidas, não é? Por que a terra tem um certo diâmetro, uma medida? Se tu o sabes. Ou quem estendeu sobre ela o cordel de medir, não é? Eles usavam o cordel. Quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre o que estão fundadas as suas bases? No capítulo 26, 9, diz que está no ar, no vácuo. Não é? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Toda construção, eles punham uma pedra de esquina para ficar firme, não é? Quem assentou a sua pedra de esquina da terra? Quando as estrelas d'alva juntas alegremente cantavam. Aqui menciona estrelas cantando. Alguns dizem que essas estrelas da alva cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Está se referindo aos anjos. Porém, a NASA, em sua pesquisa, notou que as estrelas emitem sons. Não é? Eles tentam captar o som das estrelas. Tinha até um filme Contato Terceiro Grau que ficava uma musiquinha tururururu, repetindo, não é? O mesmo som. As estrelas emitem sons. E alguns dizem que as estrelas se referem aos anjos, né? Os anjos aparecem como estrelas no livro de Apocalipse, mas
As estrelas da alva cantavam juntamente alegremente. Então, alguns dizem que é o coral de anjo. Porém, interessante, a NASA conseguiu captar sons no espaço. Juntamente as estrelas cantavam alegremente, todos os filhos de Deus rejubilavam. Ou quem encerrou o mar com portas quando transbordou e saiu da madre? O mar saiu, Deus botou portas no mar, assim, para até aqui. Não é? Quando eu pus as nuvens por sua vestidura, as nuvens que cobrem o mar como vestidura do mar, e a escuridão por envoldouro. Quando passei sobre ele o meu decreto, os decretos divinos, e o mar lhe obedece, e lhe pus portas e ferrolhos, ou seja, portas e ferrolhos, Deus disse para o mar, até aqui vem, daqui não passa. E disse até, e olha só, e é o que vai dizer o próximo verso, e disse até que virás e não mais adiante. Você já notou como as ondas vêm, quebra, para ali, e não mais adiante. Aqui se quebrarão as tuas ondas empoladas. Mesmo um mar agitado, as ondas se quebram e para ali. Deus mostra que ele botou portas e ferrolhos invisíveis aos nossos olhos, mas o mar para ali. Ou desce os teus dias dessa ordem à madrugada, e eu mostrasse a alva o seu lugar. Deus dá ordem à madrugada e mostra quando é que sai a luz, não é? Agora Deus vai falar da luz daqui em diante. Ou desce teus dias, desce ordem à madrugada, mostrasse a alva o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra e os ímpios fossem sacudidos dela. Com relação aos ímpios, aqui diz no capítulo 38, 13, que os ímpios são sacudidos da terra, não é? São sacudidos. Também no capítulo 20, verso 5, diz que o júbilo dos ímpios é breve. Diz também que os olhos dos ímpios desfalecerão, capítulo 11, verso 20. Diz no capítulo 21, 17, que a lâmpada do ímpio se apaga. No 18, 5 diz que sua luz se apagará. Diz que sua tenda perecerá, capítulo 8, verso 11. E que o ímpio será arrancado da sua tenda, capítulo 18, 14. E há mais uma fala do ímpio no capítulo 40, verso 12, que diz que são atropelados do seu lugar. Sacudidos os ímpios da terra. Verso 14. Tudo se modela como barro. Deus falou, eu dou forma a tudo como eu dou forma ao barro. Sob o selo e se põe como vestes. E dos ímpios se desvia a sua luz. Outra coisa acontece, os ímpios não têm luz, luz espiritual, vivem em trevas. E dos ímpios se desvia a sua luz, e ao braço altivo se quebranta. Deus tem o poder até de quebrantar o braço altivo, o braço que se considera forte, né? Por isso que a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem e faz o seu braço sua força. Deus não está falando que você não deve confiar em outra pessoa. Deus está dizendo, o homem confia em si mesmo, no seu, na força do seu braço. E ele diz que dos ímpios o braço se quebra, não é? Diz que se quebra o braço dos ímpios. E dos ímpios se desvia a sua luz, e o braço altivo se quebranta. Vamos para o verso de número 16. Ou entras tu até as origens do mar. Olha que o mar se origina. Sabe você? Pois é, Deus pergunta a Jó. Ou entras tu às origens do mar, ou passeasse no mais profundo do abismo. O mar tem segredos e tem profundidades no abismo do mar que os homens não conhecem, não é? Não há submarino que consiga chegar lá no fundo do mar. Mesmo os submarinos nucleares descem, mas não conseguem penetrar sobre o abismo do mar. Diz que existe abismo tão profundo no mar que ninguém conhece. A prova disso é sobre o Triângulo das Bermudas, diz que é uma área onde existem profundos abismos e ali o magnetismo é tão alto que as bússolas se confundem todas. Não é o profundo do abismo. Capítulo 38, 17. Ou descobriram-se as portas da morte.
Ah, a morte tem portas? Tem gente que está chegando às portas da morte, não é? Ou descobriram-se as portas da morte, ou visse as portas da sombra da morte. Tanto fala na morte como sombra da morte. Foi um tema que foi abordado no livro, agora Deus está falando. Ou com o teu entendimento chegar-se à largura da terra. Qual é a largura da terra? Você sabe, Jó? Fala-me. Faze-me saber se sabes tudo isso. É irônico, Deus sabia que Jó não sabia, mas Deus pergunta para mostrar ao patriarca quanto que às vezes ele era falta de conhecimento. A mesma coisa a nós, quando nos leva a ver a sabedoria, a grandeza do Deus que criou os céus e a terra. O que nós sabemos perto dele? Faz-me saber, sabe tudo isso. Onde está o caminho da morada da luz? A luz tem uma morada. Onde é que está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde está o seu lugar? Que pergunta, né? Só luz e trevas já nos surpreende essa pergunta. Para que traga os seus limites, para que saiba as veredas da sua casa, a casa da luz, a casa das trevas. De certo, tu sabes, Deus usa de ironia, de certo, tu sabes, porque já eras então nascido, né? Jó não sabia nada, coitadinho, Jó tinha o quê? 60, 70 anos, não sabia nada daqui. De certo, tu sabes, porque já eras nascido. E porque grande é o número dos teus dias, né? Deus está, de uma forma irônica, falando ao patriarca que os números dos seus dias são poucos, não é? E como é que ele vai saber com Deus que, como disseram, seus números, os seus dias não tem números, né? Eliú falou isso na sua fala, capítulo 36, verso 26, Eliú diz, eis que Deus é grande e nós não compreendemos o número dos seus anos, nem se pode calcular. Agora no capítulo 38, verso 21, Deus diz para Jó, de certo tu sabes, porque já eras nascido e porque grande é o número dos teus dias. Ou entras tu até os tesouros da neve. A neve tem tesouros, não é? E visse os tesouros da saraiva, tesouros da neve, tesouros da saraiva. 2 tesouros aqui é mencionado, tanto da neve e da saraiva. É o tesouro do conhecimento e sabedoria, mas aqui fala da neve e da saraiva. E que eu retenho até o tempo da angústia. Deus guarda a saraiva para o tempo da angústia. Diz que quando chegar no Apocalipse, que os anjos tocarem a trombeta, vai cair saraiva do céu com fogo, não é? Tempo da angústia, até o dia da peleja e da guerra. Deus reserva para isso. Onde está o caminho que se reparte a luz e se espalha o vento oriental sobre a terra? Quem é que diz o caminho do vento? Onde está o caminho da luz, do vento? Deus vai falar de luz, vento, fenômenos naturais que muitas vezes nós não compreendemos, não é? Quem abriu para a inundação um leito e um caminho para os relâmpagos dos trovões? O relâmpago é uma verdadeira descarga elétrica e ele desce. Deus pergunta, quem fez o caminho dele? É Deus, né? Para chover sobre uma terra onde não há ninguém. Deus faz chover na onde não há ninguém. E no deserto em que não há gente. Até no deserto Deus faz chover, mesmo não havendo gente, Deus manda sua chuva por toda a terra, para fartar a terra deserta e assolada, e para crescer e fazer os renovos da erva. Olha, Deus se preocupa com a pequena erva, não é isso que Deus está falando a Jó. O cuidado que ele tem até com o deserto, com a erva do deserto, imagine quanto ao homem. A chuva, porventura tem pai? É uma pergunta. Ou quem gera as gotas do orvalho? Tem a ver com aquilo que Eliú ficou tão admirado, as nuvens, a chuva. Deus agora repete a Jó. De que ventre procede o gelo? Da onde sai o gelo? Ventre, no sentido de nascer. Da onde sai o gelo?
E quem gera a geada do céu? Eliú já tinha mencionado a geada do céu, não é, como algo maravilhoso de Deus, e Deus aqui pergunta: quando debaixo de pedras as águas se escondem, a água se esconde debaixo da pedra, e a superfície do abismo se coalha. Ou poderás tu ajuntar as cadeias dos 7 estrelos, ou soltar os artilhos do Orion. Um dos amigos de Jó já tinha mencionado os 7 estrelas, o Orion, esse conhecimento aqui. E agora Deus repete, falando dos 7 estrelas, os artilhos do Orion. Ou produzir as constelações a seu tempo, e guiar a Ursa com seus filhos. Aqui tem nos céus a constelação da Ursa Maior, Ursa Menor. Esse foi dado para medições de tempos, estações. E Deus diz: quem é que pode guiar até a Ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus? Conheces tu as ordens que eu dou ao céu, ao espaço? Não é? Como é que a terra se movimenta, o céu, a lua? E hoje tem pessoas que estudam astronomia para entender tudo isso, e é algo maravilhoso. Sabes tu as ordenanças do céu? Ou podes dispor o domínio deles sobre a terra? Quando Deus também fala de luz e trevas, a morada da luz, das trevas, faz lembrar também cerca de buracos negros, campos gravitacionais, que nem a luz escapa, não é, nessas descobertas modernas. Ou podes tu dispor o domínio sobre a terra? Verso 34, ou podes levantar a tua voz até as nuvens. Ah, quem dera pudesse chegar lá a voz até as nuvens, para que a abundância das águas se cubra. Ou seja, levantar a voz para dar ordem às nuvens. Quem é que faz isso? Deus. Ou ordena os raios que saiam e te digam: eis-nos aqui. Deus ordena os raios, como trovões, né? Raios, relâmpagos. Quem pôs a sabedoria no íntimo? Olha que a sabedoria é algo que Deus coloca lá no íntimo do homem. E Deus dá sabedoria a quem Ele quer. Quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem a mente deu entendimento? Até os pensamentos, como é que funciona? Da onde vêm os pensamentos? Como é que nos conecta? Quem é que dá o entendimento aqui, ó? Sabedoria lá no íntimo. A mente dá entendimento para compreender. Há certas pessoas que, infelizmente, sofrem de problemas mentais, como Alzheimer, né? Esquece as coisas, não tem entendimento. Quantas pessoas podem ler a Bíblia e não entende nada? Porque tem gente que já disse: pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Por isso que eu estou fazendo aqui esse programa, já estou quase 2 anos gravando isso. Em fevereiro vai completar 2 anos que eu estou gravando esses canais para explicar, para dar melhor entendimento. Mas quem é que dá entendimento? É Deus. Quem numerará as nuvens pela sabedoria? Quem é que pode numerar nuvens? Ou os odres dos céus? Quem os abaixarás? Quando se funde o pó numa massa, pó, quem sabe pó sideral, acaba fundindo numa massa, formando planetas. E se pega os torrões uns aos outros. Deus está falando da formação aqui de planetas, não é? Porventura, calçarás tu presa para a leoa? Vai caçar tu a presa para a leoa? Ou satisfará a fome dos filhos dos leões? Deus está falando que quem sacia a fome dos animais é Ele, Deus. Ele que prepara a presa para a leoa e também para os filhos dos leões. Quando se agacham nos covis, estão espreita nas covas. Né? A leoa abaixa, fica na espreita ali na cova, esperando a caça para ela. Quem prepara para os corvos o seu alimento? Quem é que prepara para o corvo o seu alimento? Aqui vai lembrar o profeta Elias, que o corvo levava carne e pão para ele. Como é que pode, né? Porque o corvo não comia a carne e o pão, levava por Elias. Quem deu ordem ao corvo para levar? Deus.
Quem falou ao grande peixe para vomitar Jonas? Deus. Quem mandou o peixe engolir Jonas? Deus. Né? Deus dá ordem aos animais. Quem fez a boca da jumenta de Balaão falar? Deus. Não é? Quem prepara para os corvos o seu alimento? Quando os pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem que comer, Deus se preocupa com as aves. Jesus usou isso. O Deus que alimenta as aves não alimentará vós, homens de pequena fé. Não é? Assim que os pintainhos do corvo começam a gritar por comida, Deus provê, anda vagueando por não ter de comer. Sabes tu o tempo que as cabras montenses têm filhos? Aqui Deus começa a falar que ele alimenta os animais, as aves. Deus fala que cada animal tem seu jeito de ser. Sabe tu o tempo que as cabras montenses têm filhos? Não é? Diz que o tempo dos animais ter filhos. É engraçado esse período de filhos, são sempre 7. 7, dividindo em 7 períodos que nascem, não é? Então, cada animal vem com um certo período de 7, começando nos pintainhos, que são os mais rápidos, até os mais demorados. Sabe tu o tempo das cabras montenses, teus filhos, ou considera as dores de servas? Contará os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Cada animal tem seu tempo, e normalmente é períodos de 7. 7 é o período que cada animal tem. Inclusive até o homem também, o tempo de gestação, 9 meses, né? Também tem a ver com 7, são 6 vezes 7, 42. 40, 42. Eles encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Não é? Conforme a serva montanha encurva-se, é só Deus que diz que encurva para ter seus filhos e lança de si suas dores, a dor do parto. Seus filhos enrijam, crescem como o trigo sai e nunca mais tornam para eles. Não é? Quem despediu o jumento montês? Ou quem soltou as prisões do jumento bravo? Deus toma conta do jumento, do bravo, jumento do montês, da montanha. Ou qual dei o ermo para a casa, a terra salgada por moradas? Ri-se do arruído da cidade, não ouve os muitos gritos do exaltor? O que descobre nos montes é o seu pasto e anda buscando tudo que está verde? Querer-te-á servir o unicórnio? Engraçado, o unicórnio, tem muita gente que diz que é uma figura mitológica, né? O unicórnio com chifre só, mas Deus aqui diz acerca do unicórnio. Querer-te-á servir o unicórnio ou ficarás na tua cavalariça? O unicórnio é um cavalo que tem um chifre. E muita gente diz que é uma figura mitológica, mas ele é mencionado aqui no capítulo 39, verso 9. Ou amarrarás, e no 10, o unicórnio ao rego com uma corda, ou estorrará após ti os vales. Ou confiarás nele por ser grande a sua força, ou deixarás o seu cargo, o teu trabalho. O unicórnio é um animal forte. Ou te fiarás dele para que te torne o que semeasses e recolhas a tua eira. Né? Perguntando se o animal vai colher o que ele plantou. Bate alegre as asas, o avestruz. Jó disse no seu lamento final que ele se sentia como uma avestruz. Deus aqui repete, avestruz, bate alegre as asas do avestruz, que tem penas de cegonha. Interessante, o avestruz tem pena de cegonha. A cegonha é mencionada. Muita gente acha que quem traz as crianças são a cegonha. Olha só como a cegonha é mencionada aqui no capítulo 39, 13. E ele deixa os seus ovos na terra e os aquenta no pó. O avestruz, quando bota os ovos, deixa lá na terra. E olha como a avestruz, ela não choca os ovos. Ela põe ali na areia e deixa-os aquentar no pó
da terra, normalmente na areia, né? Quente, ela bota o ovo e deixa ali que vai dar o tempo certo de nascer o filhote de avestruz. E se esquece de alguém, e se esquece de que algum pé os pode pisar. Deus disse, ela deixa lá os ovos, se esquece que algum pode passar por acidente e pisar nos ovos, ou que pode calcar os animais do campo. Endurece-se para com seus filhos, como se não fossem seus. Ela se endurece seus filhos como se não fossem seus. Debalde é seu trabalho, porquanto está sem temor. A avestruz não tem temor, porque Deus o privou de sabedoria e não lhe repartiu entendimento. Quer dizer, a avestruz não pensa, deixa lá o ovo, né? Fica dura, porque Deus lhe privou de sabedoria e não lhe deu entendimento. Isso mostra que os ímpios às vezes também são privados de sabedoria e entendimento. A seu tempo se levanta ao alto, ri-se do cavalo e do que vai montado nele. Ou darás tu força ao cavalo, ou revestirá o pescoço de crinas. As crinas, o cavalo, ou espantá-lo-ás como o gafanhoto. Note que Deus fala aqui de gafanhoto, de cavalo, de avestruz, de unicórnio, de serva, do cabras montenses, fala dos jumentos, fala de tudo, não é? Ou espantá-lo-á como gafanhoto, terrível é fogoso o respirar das suas ventas. Escarva a terra e folga na sua força e sai ao encontro dos armados. Ri-se do temor e não se espanta e não torna atrás por causa da espada, né? O cavalo vem, mas o cavalo não tem medo da espada, não torna atrás a sua força. Contra ele range a alvaja, o ferro flamante da lança ou do dardo. O cavalo, quando está correndo, ele vai à frente, ele não tem medo, não tem temor das lanças, da espada que era usada para a guerra. Sacudindo-se, removendo, escarva a terra e não faz caso do som da buzina. Está vendo? Escarva a terra, né? O cavalo, e também não faz caso do som da buzina. Ao soar das buzinas, diz, eia, e de longe cheira a guerra e o trovão dos príncipes e o alarido, e nada assusta o cavalo. Por exemplo, o cão, qualquer barulho, faz que o cão corra, lata, mas o cavalo não. O cavalo pode estourar canhões que ele vai à frente com a lança, não é? E é o que diz, ao soar da buzina, ele diz, eia, de longe cheira a guerra, o trovão dos príncipes e o alarido. Ou voa o gavião pela tua inteligência. Jó, por acaso o gavião voa, porque você deu inteligência a ele, estendendo as suas asas para o sul. O gavião voa para o sul, Deus diz. Ou se remonta a águia ao teu mandado. Deus fala das aves, Deus fala dos animais do campo, Deus fala do cavalo, do unicórnio, ou se remonta a águia ao teu mundo e põe o seu alto no seu ninho. A águia faz seus ninhos lá no alto. Nas penhas mora e habita. Como o próprio Deus que mora na habitação alta, né? Nas penhas mora e habita, no cume das penhas e nos lugares seguros. Quem é que pode chegar lá no ninho da águia, não é? Dali descobre a presa, seus olhos avistam de longe. A águia lá do alto, ela descobre a presa. Seus olhos aprofundam. Quem criou o olho da águia? Deus. Seus olhos avistam desde longe. Seus filhos chupam sangue. E onde há mortos, ela aí está. A águia olha até os mortos, ela é considerada ave de rapina também. Vai e debulha os mortos. Aonde tiver mortos, lá aparece a águia. Coisa tremenda. Capítulo 38 e 39, essa fala de Deus. Amém? Nós vamos voltar para a conclusão, capítulo 40, 41 e 42. Que fala tremenda. Eu recomendo você ler esse capítulo devagar, estudar essas perguntas que Deus faz a Jó, e até debocha, Jó, você tem muita sabedoria, me diz para mim, não é?
isso serve para nós também ficarmos mais humildes e nos humilhar debaixo da potente mão de Deus. Que Deus te abençoe. Com isso nós concluímos o capítulo 39. Vamos voltar para o capítulo 40, 41 e 42 do livro de Jó. Deus te abençoe. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Amém e amém. Se você gostou, coloque o sinal de joinha. Ajude-nos a divulgar esse canal. Esse é o único canal no YouTube que apresenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Há canais, e eu já achei, que tem a Bíblia falada para você. Muito bom você ouvi-la, mas não explica, não comenta. Nós aqui procuramos comentar, explicar, te ajudar a chamar atenção num ponto aqui, outro ali, para que você medite nas Escrituras. Examinar as Escrituras, porque cuidar ter nela a vida eterna, e são elas que me intensificam, disse Jesus. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.